Obrigado, Paulo, por ter confiado a sua filha estar conosco, né? Eu espero que uma outra reunião eu possa levar uma adolescente. É um trabalho de conjunto. Se vocês, pais, pai e mãe, não assumir o papel que cabe a vocês, destinado por Deus, para estar educando seus filhos, para estar orientando, muitos desafios, muita energia, mas pouca cabeça ainda, não amadureceu. E eu sei que os pais é uma guerra nos lares, porque eu passei por isso. E nós erramos quando levamos essa guerra para um lado errado. De críticas, de ofensas, às vezes até de agressões, a um lugar que nos concede a vitória, mesmo que aparentemente não haja sucesso. E quando nós obedecemos ao Senhor, sem dúvida nenhuma há sucesso. Faça do seu altar de oração um lugar de pleitear. Traga Deus para a questão. Isso aqui é um prenúncio da minha pregação, tá bom? Mas conte que eu quero falar com vocês. E já esteja orando por isso. Se engaje nisso. Dobre o joelho diante de Deus. Coloque o seu filho, a sua filha, para que o mundo não conquiste antes de você conquistá-lo para Deus. Há duas coisas hoje que seduzem demais os nossos jovens. Uma péssima, uma desgraça, a outra boa. A péssima é o esquema satânico deste mundo doentio, de festa, de droga, de prostituição. O jovem hoje com 12, 13 anos já sabe mais coisas sobre sexo e sabe de maneira errada do que os nossos avós. Dá para entender isso? Distorcida. Vê o sexo como uma coisa má, uma coisa de aproveitamento. E o sexo é para nos abençoar como família. Além do prazer do casal, há uma questão de formar filhos para Deus. Então, amados, se engajem nisso. E o nosso alvo é engajar toda a nossa Igreja Menonita do Brasil. Está em nossa mente e nosso coração aprofundar esse trabalho e gostariam que os pais já estivessem orando. Orem por isso, buscando de Deus direção para aqueles que estão à frente, nos dando energia, nos dando sabedoria. Sobretudo, se torne parceiro de nossa luta a favor do seu filho. Está dando para entender isso? Se torne parceiro dessa luta. Pastor não resolve os problemas, nem a igreja ajuda, pastor ajuda. Pelo menos nós tentamos. Mas é o seu lar, é a sua casa, é o seu sangue. Então pare tanto criticar, tanto usar palavras que amaldiçoa e coloque palavras de bênção, amém? Diante do altar. Amém? Amados, eu quero puxar um pouquinho daquilo que compartilhamos lá, na minha fala, na minha pregação, que Deus colocou em meu coração, e a questão de poder. A igreja é destinado um poder. E isso é muito claro na Bíblia. Jesus estava se preparando para voltar para o Pai, para a sua glória, assumir a sua posição. Ele mesmo disse, toda a autoridade me foi dada. E ele quer que a igreja seja parceira dele nesse poder. A tal ponto de que em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus dá até uma bronca nos apóstolos, porque eles até então não tinham entendido muito a sua missão de agência do reino a favor desse mundo perdido. E Jesus começa a dizer que vai subir para o Pai, e eles perguntam, quando é que restaures o reino a Israel? Eu acho que isso indignou um pouco Jesus. Jesus foi ríspido com eles. Não vos compete saber os tempos que o Pai reservou para ele. Mas fique em Jerusalém, porque algo glorioso vai acontecer ali. O derramamento do poder. O poder vai se manifestar em vocês. E vai haver coisas gloriosas ali. E por que estou falando disso, meus amados? Eu tenho me questionado a minha igreja, questionado as igrejas, o evangelho em geral. Nós estamos vivendo um mundo horizontal, um mundo de fantasia, até mesmo na igreja. Não atentamos para a missão que nos é dada. E essa missão não se cumpre no poder da carne, nem no poder de nossas próprias ideias. Se cumpre quando a igreja está tomada por esse poder. E esse poder se chama Espírito Santo. E Jesus disse, é importante que eu vá no Evangelho de João para que ele venha e convença o mundo, convençam vocês. Então nós estamos acostumados no mundo horizontal,
lutando com as nossas forças, parecemos os apóstolos quando estavam pescando, e veio aquela onda com que eles estavam viajando, e eles lutavam com as suas forças, e o barco estava indo a pique. E se nós continuarmos assim, o barco vai a pique, vai afundar. Porque os ventos do mundo estão cada vez mais crescendo, de ideologias satânicas, ideologias que estão destruindo a família com a pornografia, roubando a consciência dos nossos filhos, que nem maturidade tem ainda para pensar em sexo. A bruxaria, a feitiçaria, está permeando os filmes, as novelas, os livros. Nunca se vendeu tanto bruxaria como tem sido vendido hoje nos livros. E nós temos um autor que foi premiado, Paulo Coelho, é isso? Foi premiado. E premiado na Europa, no lugar que se pensa mais, se escreve mais. E o tema dele é sempre isso, bruxaria, ocultismo. Então nós estamos vivendo ondas cada vez mais fortes para destruir o barco do Senhor Jesus Cristo. Até que eles gritaram, Senhor, salva-nos. E Jesus parecia dormindo. Jesus faz coisa de propósito, para ver se a igreja reage, para ver se nós reagimos, para ver se nós temos consciência de nosso papel. Nunca aconteceu tanto suicídio como tem ocorrido, inclusive dentro da igreja, dentro do mundo cristão, melhor colocando. Então precisamos de um revestimento, de uma unção, de uma nova estratégia, de uma nova mentalidade para enfrentar essas ondas que estão vindo, esses ventos contrários. E aí a nossa preocupação, essa geração passa, quem vai pegar o leme do barco? Aí entra a segunda sedução dos jovens. Sedução não, até que é prática, é boa. A vida profissional. O mundo está exigindo muito isso, para que os jovens sejam top na profissão, para que o jovem galgue os postos mais altos, mas sem uma estrutura consciente do seu papel de agente de salvação neste mundo. Aí o escritor de Juízes diz, passou a geração consagrada, passou a geração que peitou o mal, enfrentou o mal no Egito, e peitou os habitantes daquela região da Palestina, Filisteu, Amorreu, toda aquela gente boa, entre aspas. Aquela geração que peitou, que enfrentou, que teve coragem, teve sangue nos olhos, para obedecer o Senhor, para colocar Jerusalém, o relógio espiritual da nação, e para nós também, lá veio o Salvador. Mas os jovens precisam, segundo o mundo, e a mente dos pais hoje é que o filho seja o primeiro da classe. Tudo bem até aí. Mas será que a igreja não pode se beneficiar desses jovens estudiosos, desses jovens talentosos, para o serviço do Senhor? Onde está o reino nisso aí, para os pais? Está em segundo ou em terceiro lugar? Claro, existe seu filho estude, não admitimos que haja vagabundagem, não. Tem que estudar, nossa casa é ou trabalha ou estuda, e às vezes faz as duas coisas. Tá? Queremos pessoas que tenham fibra, mas temos que ter consciência que há algo muito maior que Deus tem reservado para os nossos filhos, para que o estudo não seja um encantamento profissional e uma vida inútil e desperdiçada para as coisas deste mundo, porque isso tudo vai passar, essa droga vai passar, e nós desejamos que acabe logo isso, ou não? Vocês estão esperando coisa boa desse mundo? Eu não espero. Eu vivo de ouvido aberto aguardando o toque da trombeta. Não sei se eu vou escutar, talvez já tenha morrido. Eu sou um jovem senhor, mas já sei que sou bem viajado. A igreja precisa de bons médicos, que dê assistência à sua igreja, que cuide dos seus doentes. Tá? Ganhe seu dinheiro, sem dúvida nenhuma. Tem uma casa boa? Tenha. Pode ter um carro bom? Tenha. Não é pecado. Mas que haja um comprometimento com o reino do Senhor. Amém? Que os nossos jovens
Entendam que a profissão não é só para ganhar dinheiro e viver no luxo. Tem um papel no reino. Deus está precisando de bons médicos na sua igreja, precisando de bons engenheiros, bons professores, que desclassifiquem esse ensinamento maligno que está ocorrendo nas escolas. Contra Deus, contra a fé, contra a família. A igreja precisa ser suprida de profissionais competentes para dar exemplo, dar testemunho. E nessa pandemia, Deus demonstrou alguns homens de Deus e algumas mulheres de Deus na pandemia. Médicos que oraram, médicos que intercederam, testemunharam dos milagres. Aí, como se diz, se as testemunhas se calarem, só as pedras vão falarem. E eu espero que até chegar a minha aposentadoria da linha de frente, eu não vou me aposentar do Senhor. Mas entendo que eu devo preparar pessoas, já tentamos preparar pelo menos 2 pessoas aqui. Deixo um legado que sirva de inspiração para vocês que estão aqui hoje nesses bancos. E aqueles que estão me ouvindo. É hora de levantar a bandeira, entrar no engajamento, pai. Você é convocado e você vai crescer quando você colocar o joelho e começar a orar pelos seus filhos. Tem muitos exemplos na Bíblia disso. Deus usou uma mulher para fortemente influenciar o seu filho, que foi ela com seu marido, não tanto ele, mas ela, Joquebede. E eu tenho uma admiração profunda por essa heroína. A tal ponto de Moisés ser criado debaixo das asas da descendente do faraó. Moisés nunca mais se livrou dos ensinamentos daquela mulher. Oh, glória! Aquilo ali penetrou as suas entranhas, passou o seu DNA, a tal ponto de, quando chegou a idade da responsabilidade, como diz o texto de Hebreu, preferiu a vergonha, a dor da cruz, porque ele conheceu Jesus ali. O texto não diz claramente, mas ele conheceu o Messias que haveria de vir, o resgatador. Outra mulher realmente firme, sofredora, sim, com um marido meia boca, e era da linhagem do sacerdote, Eucana. Era um marido meia boca nas coisas espirituais. Sua vida dividida com 2 mulheres. Mas aquela mulher não se submeteu à situação e começou a orar e clamar diante de Deus. E Deus levantou um grande homem chamado Samuel. Então, meus irmãos, parem de murmurar. Ela entendeu que Eucana não ia resolver o problema dela. O problema dela não estava no marido. Aliás, o problema estava, mas a solução não estava no marido. Não estava na concorrente, a Penina. Nem estava no sacerdote ali. E também estava meio desconectado das coisas espirituais. Tinha 2 filhos, que eram 2 desgraças, foi 2 desgraças para Israel. Mas aquela mulher não se rendeu. Por isso, irmãs, heroínas, se empoderem do poder de Deus. Amém? Não desse poder que o mundo está oferecendo para as mulheres. Isso é uma escravidão e é criar uma linha de choque. Nós, homens, precisamos aprender que Deus fez homem e mulher e os fez iguais, diz a palavra. Não há acepção. E eu queria chamar a atenção ainda para esse enfoque de poder. A igreja precisa se empoderar do poder do Senhor. Desse poder que vem do alto, desse revestimento que vem do Espírito Santo. Nós estamos a crer em unção, em revestimento, em plenitude. Nós estamos perdendo esse vocabulário glorioso. Só se fala agora em outras bobagens. Os pastores estão ocupados com sua rede social doido para adquirir seguidores. Não seguidores de Jesus, mas seguidores dele. E por isso dá dinheiro, isso dá fama. E esse não é o ministério de pastor. Nós não fomos constituídos para ser estrela, meus amados. Nós somos constituídos para ser servo daquele que disse, vão em meu nome, na minha autoridade. E vocês pais também têm essa mesma responsabilidade, no seu pequeno núcleo. Mas que esse núcleo pode crescer, e esse núcleo pode dar grande resultado para a obra do Senhor. Filhos consagrados, filhos que entendem. Então tenham um pouco de paciência, mas muita oração, muita intercessão. Amém? Já fiz a pregação, posso fechar por aqui? Vocês querem que continuemos? Capítulo 13 de 1 Crônica, é crônica. O primeiro livro aos crônicas. E o livro de crônica é um livro enfadonho para se ler do começo ao fim. Muitas narrativas,
O autor está preocupado com as desgraças que aconteceram em Israel. E provavelmente esse autor talvez seja aquele escritor famoso da Bíblia, né? Esdras. Um jovem que Deus levantou lá na Babilônia para ser um instrumento de Deus a favor do seu povo. Então esse livro procura razão, procura explicação por que Israel foi para a Babilônia, por que tanta desgraça ocorreram, e sobretudo com aqueles símbolos que Deus tinha de autoridade e poder para a nação, e qual era um dos símbolos muito fortes de poder da nação de Israel? A Arca da Aliança. E então, o capítulo 3 a 6 de 1 Samuel, descreve, é uma tentativa de usar a arca do Senhor, usar o poder indevido. Portanto, a igreja precisa se concentrar no poder de Deus, no poder que vem do alto, na unção do Senhor, na autoridade que vem do Senhor. Os filisteus têm invadido a terra de Israel, e aí o capítulo descreve uma avaliação do autor de Crônicas. E a arca do Senhor tinha ficado numa cidade, fronteira com... Porque Deus fez grandes coisas com a arca lá no território dos filisteus. O poder se manifestou no meio dos incrédulos, né? Mesmo quando a igreja falha, Deus pode usar o seu poder no meio dos incrédulos. Lembro da cidade de Nínive? Um profeta meia boca foi lá, mas disse algumas verdades de Deus, falou as coisas de Deus, e a cidade inteira se converteu. Pelo menos aquela geração. Até os animais participaram do avivamento que houve na cidade de Nínive. Mas vamos fazer a leitura aqui. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se vos parece bem, né, bem parece, e se isso vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, e com ele das cidades e dos arredores, para que se reúnam conosco, tomemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou e que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Olhando assim superficialmente, de uma maneira bem rasa, parecia que tinham encontrado a fórmula perfeita para usar esse poder de Deus que estava lá numa cidade próxima dos filisteus. Onde está o erro aí, amados? E eu comecei a enumerar alguns. A tentativa de usar o poder de Deus de forma inadequada, de forma errada. Davi consultou os capitães de 1000. Primeiro erro. As forças militares têm um papel, e graças a Deus hoje no Brasil existem muitos militares convertidos, dando bom testemunho. O próprio filho falou que lá no quartel dele, e que cuida dos cultos lá dentro do quartel. Deus está fazendo uma obra tremenda em todas essas instâncias da vida, porque o evangelho é para todos. Amém? Capitães têm policiais têm um ministério, que é a segurança da nação para as forças armadas, para a polícia militar, a segurança interna. Depois chamou quem? Os príncipes. Os príncipes eram os políticos daquela época. Enviemos mensageiro a toda a multidão. Oh, maravilhoso, vamos envolver todo mundo. Mas o erro mais grosseiro, mais terrível, que não deu para aceitar, e parecia que isso era de Deus, e aquele velho ditado: as aparências enganam. Porque não aparece aí em momento nenhum que consultaram o Senhor, que não combinaram isso com Deus, como se Deus não tivesse interessado, que isso não fosse algo que deveria ser de tremenda importância aos olhos de Deus. Era o símbolo daquela arca, era pertinente. O que é que tinha lá? As tábuas da lei. Um testemunho daquilo que ocorreu no monte, dando as diretrizes do comportamento vertical e do comportamento horizontal da nação. Tinha o maná. Maná era símbolo do cuidado de Deus, da alimentação.
A cada dia Deus renovava as suas misericórdias, como diz o profeta Jeremias. Mas o engraçadinho, incrédulo, e no meio do povo de Deus tem muitos incrédulos, foi juntar além para o outro dia, porque ele estava desconfiado que a provisão de Deus não ia dar certo. O que aconteceu com aquele maná? Deu bichos. Ou confia, ou não confia. O que é que tinha mais lá? A vara autoridade do sacerdócio. Eu sei que hoje o sacerdócio pastoral está muito comprometido, há muitas críticas, e muitas delas com razão. Temos que ser honesto e dizer isso. Muito comprometido, há muitos escândalos, há muita falta de vergonha em muitos pastores. Amado, esse aqui era um serviço exclusivo, carregar essa arca. E como chamava aquela tampa daquela caixa? Propiciatório. Essa tampa era a coisa mais preciosa, talvez aquele conjunto de peças. Porque aquilo lá já nos remetia ao sangue todo ano. No dia do Yom Kippur, o sacerdote, uma vez por ano, entrava lá e borrifava aquela tampa com sangue, que era o sangue da remissão daqueles pecados atuais. Aquela tampa era preciosíssima. Então, se apossar, ter aquilo de posse, estar no domínio daquilo, fazer usar como Davi disse, nós não usamos, não tiramos proveito. Isso aí não é para tirar proveito, não. Isso aí é para o exercício consagrado do serviço do reino, amado. Combinaram tudo, vamos trazer a multidão, fazer uma grande festa, matar touro, vai ser uma festança religiosa. Então, queriam levar a arca para usá-la em proveito próprio. Davi era um homem que fez grandes coisas pela nação, sem dúvida nenhuma. Era um homem sanguíneo, explosivo, muito emotivo, fez grandes coisas pelo Senhor. Sem dúvida, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas também fez grandes erros. Né? Fez grandes erros. A Bíblia não esconde isso, a Bíblia traz a nua nossas loucuras. Tá? E Davi estava empolgado com tudo isso, mas não combinaram com o dono do poder. Deus não é consultado. Então a igreja evangélica precisa voltar a combinar suas coisas com Deus, amém? Precisamos combinar as coisas com Deus, por isso estamos pedindo oração, amados. Se envolva no ministério de oração, busca a presença de Deus, busca orientação. Davi não procurou a orientação de Deus, não combinou isto, mas isso estava completamente contrário à maneira como devia ser trazido as coisas do Senhor. Então, no meio do caminho surgiu o tropeço. E é isso que está acontecendo no mundo cristão. Pastores, igreja, comunidades tropeçando na condução da obra de Deus. Isso tem me incomodado muito. Deus, por misericórdia, nos ajude como igreja, de igreja menonita, combinando as coisas com o Senhor. Amém? Combine. E aqui é uma coisa bem prática, para o dia a dia também. Mudança de emprego, casamento. A Nicole me questionou não, procurou saber se Deus indica um homem ou uma mulher para um jovem. Posso dizer sim e não. Mas com certeza Deus indica um padrão. E se essa pessoa, por mais bonita que seja, por mais elegante, por mais educada, por mais gente fina que seja, se não está nos padrões do Senhor, e há um encantamento dos jovens por encontrar aquele jovem ideal que se encaixa no seu padrão para um casamento. Aquele jovem forte, né? De 1,80 m, 1,90 m, olhos azuis, uma cabeleira farta, charmoso, bom papo. Aquele é pura palha às vezes, tá? Não tem nada dentro. É um ególatra. Um adorador de si mesmo. Ou então aquela boneca de porcelana. Aquele encantamento de moça. Vocês creem nisso? Aquela garota, todo um charme, bonita demais, bem educada, até bem formada.
Mas todas essas pessoas carregam em si um coração que está contaminado pelo pecado. Okay? E aí está o nó. Porque tantos casamentos aparentemente era garantia de sucesso. Se amavam perdidamente. Não perdiam a festa. Tinha recurso para, sabe, toda noite, todo fim de semana, boas festas, alimentação. Já vi no meu consultório muitas pessoas chegarem a não dar mais. E às vezes eu que fiz o casamento. Mas enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Ou procure alguém com padrões. Então, voltando aqui à arca. A arca ficou por mais de 20 anos fora do uso de Israel. E no capítulo 15, são vários capítulos que tratam do assunto da arca, né? Davi começa agora a entender que a coisa era muito diferente do que ele tinha planejado, né? De que ele tinha imaginado que Deus estava operando. Mas não consideraram o que Deus tinha planejado para aquela arca, o símbolo do poder. No capítulo 15, há um versículo, depois de chamar os sacerdotes, chamar os levitas, que eram os responsáveis pela condução da arca, e não era só a condução das estradas, era a maneira como a arca era tratada, era guardada, era zelada, mas sobretudo a condução. Ele chamou os sacerdotes, os levitas, fez uma nova ordem, por certo ele deve ter consultado algum sacerdote que tinha ficado de fora. E no versículo 15, veja a coisa. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus ao que mesmo? Aos ombros, pelas varas que nela estavam. Como Moisés tinha ordenado, mas quem é que tinha dado a instrução? Segundo a palavra do Senhor. Por que falar poder na igreja? Nós falamos no mundo horizontal, não temos realmente vivido essa dimensão de coisa vertical, de sobrenaturalidade. A igreja precisa entender que ela vive debaixo do sobrenatural. É o que Jesus disse: olha, eu tenho coisa gloriosa preparada, mas aguarde o poder que vai vir com a unção do Espírito Santo. E nós, igrejas tradicionais, precisamos rever um pouco isso. Que com medo de alguns escândalos, de alguns desvios doutrinários sobre o Espírito Santo, não temos nós buscado isso de maneira de perto, combinados com Deus, da maneira que o Senhor ordenou, a palavra de Deus. Está aí. A arca tinha que ser trazida sobre os ombros. Isso era simplicidade, obediência, carregar o peso da obra. Aquela arca não pesava muito, mas era um símbolo do peso, da fidelidade, da obediência para com o Senhor. Não era só a obra, o Senhor. E para terminar, Deus não estava naquele primeiro processo de trazer a arca. E esse poder, eu quero ver com vocês alguma coisa interessante. Capítulo 16. Gloriai-vos, versículo 10. 16, 10, mesmo livro. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Essa é a palavra-chave. A presença de Deus. Mas antes vem a questão da motivação. A motivação estava errada ali, no primeiro momento de trazer a arca. Davi estava muito emotivo, mas não a motivação certa. E por isso, em muitas obras, Deus não se faz presente. Deus não se faz presente. E aqui é o testemunho. Uma motivação certa. E lá no capítulo anterior, os sacerdotes foram ordenados a se santificar, se consagrar, se colocar adequadamente para finalmente trazer a arca para Jerusalém. E aqui então diz, lembrai-vos disso. Mas quero dizer, buscai. Esse verbo está em que modo? Modo imperativo.
É para a igreja buscar o poder, é para a igreja ser revestida de poder. Não podemos enfrentar as trevas, todas essas narrativas mentirosas de feitiçaria, de bruxaria, no nosso poder. É o poder de Deus que tem que prevalecer em nossa vida. Mas quando Deus nos tem de forma adequada. Fique em Jerusalém, fique onde eu estou mandando. E eles foram maravilhosos. Foram para um lugar, um cenáculo, e ali começaram a orar. Parece que ali a luz chegou. Aí de repente, e muito de repente, Deus faz as coisas extraordinárias, sobrenaturalmente, não dava para explicar, não dava para entender a princípio. Começou um vento forte, impetuoso, como se fossem trovões, e começou a aparecer labaredas de fogo. Isso é uma coisa sobrenatural. E os incrédulos ficaram de boca aberta perguntando, eles estão falando uma língua aí que é a minha língua, eu nasci lá na Babilônia, eu nasci lá no Egito, eu nasci lá na Grécia, e estou entendendo na minha língua materna. Essa é a linguagem que vem de Deus que o incrédulo precisa entender, amado. Quando falamos da nossa linguagem, não funciona. Por isso, para o nosso testemunho pessoal, na nossa casa, no nosso lar, no trabalho, no caminho, na estrada, onde for, na cadeia, se tu é preso, tem que ser esse testemunho da unção, não, a unção do Senhor, amém? A unção. Então, motivação certa que é gloriar-se no Senhor. E quando nos gloriamos no Senhor, diz o texto, alegrem-se no Senhor, como Paulo diz. Como diz Neemias, a nossa alegria do Senhor é a nossa força. Mas a palavra-chave aqui é buscai o Senhor. Presença de Deus. Presença do Senhor. E que nesta manhã, encerrando este momento, vamos começar um processo de buscar o Senhor. Com a presença do Senhor as coisas mudam. Com a presença do Senhor a coisa funciona. Quanto mais presença do Senhor, mais autoridade. Quanto mais presença do Senhor, obreiros se levantam para servir o Senhor. Quanto mais presença de Deus em nosso lar, os nossos filhos poderão se converter. Quanto mais presença de Deus, podemos evangelizar. A igreja precisa voltar, como diz aquele filme lá, ao quarto de guerra. Entra no teu quarto, aí pensa que não é para orar na igreja, né? Orar na igreja, ou não orar no... Não! Ali é um momento muito especial, uma questão vertical com Deus. E poder vem vertical, da unção do Senhor. E por isso muitas vezes Deus levou a pessoa para o deserto, o profeta para o deserto, para que ele pudesse entender isso. O próprio Paulo, quando se converteu, passou 3 anos e meio lá na Arábia, sendo ministrado pelo Senhor, a presença de Deus, amigo. E considerando a presença de Deus, tanto pode ser gloriosa como pode ser destrutiva. Tanto pode ser gloriosa, maravilhosa, tremenda, como pode ser destrutiva. Eis que estou à porta e bato. E a outra ele disse, olha, estou a ponto de entrar o candeeiro e vocês vão acabar. Essa foi a experiência tremenda de um homem, Gideão. Ele queria ter certeza que a presença de Deus estava com ele. Fez 3 testes. Matou o cabrito, fez um holocausto, e houve fogo do céu que queimou o holocausto dele. Depois pediu, houvesse chuva naquele pele de coveiro. Depois pediu que não tivesse molhado. Então, ele testou se a presença de Deus, ele não estava testando ele, estava testando se Deus, a presença de Deus estava com ele. E como Moisés sabiamente disse, agora Moisés, você vai para Canaã, vai sozinho, senão, se a sua presença não for comigo, não. Oh Deus, que a gente possa aprender esses valores. Deus eterno, Supremo Senhor, que o Senhor mesmo, que é aquele que se revela, que mostra, que dá diretriz, visite-nos individualmente, a liderança da igreja, visite a igreja como todos os lares, para que as nossas vidas se encham da sua presença. Deus, por misericórdia, não nos deixe ser afoitos estupidamente para querer fazer as coisas na força de nossa carne. Ó Deus, oramos, pedimos isso em nome de Jesus. Amém.